Olá, vamos iniciar mais um bimestre de aulas na Escola Evolute. Hoje iniciaremos nossas aulas sobre máquinas elétricas. Esta é uma disciplina que estuda as máquinas rotativas e também estáticas. Podemos observar nessa foto, onde temos aqui um gerador, um transformador e alguns motores. Então, estas são as principais máquinas estáticas e rotativas. Podemos observar aqui o conteúdo, da disciplina será magnetismo e eletromagnetismo. Esses são os fundamentos aí que vai nos permitir entender melhor o que são máquinas elétricas estáticas e máquinas elétricas rotativas. Então, se atentem a esses conteúdos, anotem para que vocês possam compreender melhor o que iremos estudar. Aqui também temos os métodos avaliativos, onde a gente terá 3 avaliações que serão disponibilizadas no plano de ensino anexado no portal, no primeiro dia de aula, pelo professor de cada turma. Então lá vai estar constando as avaliações que ele vai aplicar. Essas avaliações podem ser trabalhos, provas ou atividades práticas. Então vai depender muito da aplicabilidade de cada professor. Também podemos perceber aqui as faltas permitidas, 25% da carga horária. Temos um exemplo, disciplina de 40 horas, igual a 10 horas, igual a 2 dias e meio, permitidos de falta. Então se atentem a isso, para que não tenhamos problema quanto às faltas. E hoje, iniciaremos a nossa disciplina falando um pouco sobre magnetismo e eletromagnetismo, os principais fundamentos. Não nos atentaremos muito aos cálculos, que também temos, passaremos nas aulas adiante. Entretanto, hoje falaremos dos fundamentos, que é o princípio aí para todo entendimento de máquinas elétricas, onde vocês vão perceber que ao falarmos de motores, geradores, transformadores, todos eles trabalham com o princípio de magnetismo e eletromagnetismo. Então, compreendam, tentem assimilar bem esses conteúdos para que vocês tenham um bom entendimento das máquinas. Iniciaremos então falando aqui um pouco sobre magnetismo. O que é magnetismo? É uma propriedade que determinados materiais possuem e que se apresenta por meio do fenômeno de atração e repulsão de determinados corpos. Então, todos nós conhecemos o ímã, nós sabemos o que é um ímã. Entretanto, como que ele gera essa propriedade magnética? É isso que a gente vai comentar aqui um pouco nesta aula. Aqui neste momento a gente percebe o que? Ímãs. A magnetita é um mineral magnético, ou seja, ele é um ímã natural, é o único ímã natural que a gente consegue perceber aí na Terra, que é um minério, que ele é a pedra ímã aí mais magnética de todos os minerais da Terra. Ou seja, tem outros também, mas ela é a que realmente você percebe a propriedade de atração, de magnetismo dela. Entretanto, a maioria dos ímãs não são naturais, eles são produzidos. Então, se a gente pegar um elemento, um ferro, um elemento ferroso, a gente pode fazer com que ele se torne um ímã. Isso a gente vai comentar adiante aqui como que isso é possível, A princípio, vamos compreender aqui algumas propriedades de um ímã. O ímã tem como propriedade principal aí a polaridade. Todos os ímãs vão ter norte e sul. Isso seria a polaridade dele, Todos devem conhecer, já estudaram nas escolas, Então não é algo muito diferente do que a gente já está habituado sobre polaridade. A atratibilidade também, todos compreendem aí, aonde o ímã só atrai quando eu tenho polos diferentes. Então, norte e sul, existe uma atração. Entretanto, norte e norte existe uma repulsão, e sul, repulsão. Isso aqui é muito importante compreender, porque quando estivermos falando sobre motores, isso daqui vai ficar mais claro,
vai ajudar, né, o entendimento de motores elétricos. Inseparabilidade, ele tem uma característica muito interessante. Se a gente pegar um ímã, aqui temos um maior, norte e sul. Ao partirmos esse ímã, ele não vai ficar uma polaridade sul e só uma norte, ele vai gerar novas polaridades, né? Então eu vou ter uma norte e uma sul aqui, uma norte e uma sul aqui. Aí eu vou e reparto ele mais uma vez, formou agora 4 ímãs, só que cada ímã tem a sua polaridade norte e sul. Ou seja, a inseparabilidade significa que este ímã nunca vai perder a sua característica de norte e sul da polaridade. Aqui a gente tem alguns exemplos de ímãs, são ímãs produzidos, né? A magnetita é natural. Também podemos, lógico, por processo de fabricação, usar a magnetita e transformar em ímã, mas não é muito habitual, né? É feito de outra forma aí que a gente já vai comentar adiante. Então percebemos aqui um ímã em forma de ferradura, em U, outro, né, que parece até aquela borracha, né, que a gente usa aí, vermelho e azul, mas é um ímã, né, com norte e sul. E temos os ímãs aí de alto-falantes, que é muito comum e muito encontrado aí no meio, onde a gente está habituado aí, né, principalmente nos equipamentos de som, é onde a gente encontra esses alto-falantes. Então podemos observar algumas características principais dos ímãs. Agora aqui observamos o que? Está falando aí domínios magnéticos. É uma propriedade do magnetismo, é o principal. Ou seja, se a gente perceber aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem moléculas que podem vir a se tornar magnéticas, entretanto elas estão desordenadas. Este material aqui não é um material magnético, ainda não. Mas é quando ele é submetido a um processo onde ele alinha, orienta essas moléculas, ele se torna um material magnético, onde ele vai ter norte e sul, ou seja, isso aqui é o ímã. Como isso é possível? Normalmente, nos dias de hoje, a gente tem processo de fabricação onde a gente tem eletroímãs. Quando a gente falar de eletromagnetismo, vocês vão compreender melhor, onde ele gera um campo magnético intenso. E aí a gente coloca, por exemplo, um material ferroso. Esse material ele tem essas moléculas desordenadas, por não ser magnético ainda. E aí esse processo de um campo magnético intenso por um determinado período, às vezes ele fica lá até 1 hora ou mais, né? Pode ficar até períodos longos, vai depender do material que a gente está aplicando ali. Aí ele vai ordenar essas moléculas e essas moléculas ordenadas de forma correta, elas se tornam magnéticas. Então é o processo mais comum do magnetismo, né? E ao mesmo tempo que a gente consegue magnetizar um material, ordenando, né, as suas moléculas, a gente também poderia desmagnetizar, desordenando essas moléculas. Para desordenar, normalmente é usado o processo de aquecimento. Se a gente aquecer um ímã por um período também, ele vai desordenar essas moléculas e não será mais um material magnético. Então, quando a gente fala de domínios magnéticos, significa que a gente ordenou essas moléculas ao ponto delas se tornarem magnéticas. Então, eu tenho um ferro, eu ordeno e ele pode vir a se tornar magnético. Se nós pegarmos uma chave de fenda, a ponta dela, e colocar dentro de um campo magnético por um período, essa chave ela pode vir, né, porque é um material muitas vezes de aço, né, ela pode ordenar as moléculas ali na ponta e se tornar uma chave magnética, né. Esse período do magnetismo em um material, muitas vezes, dependendo do campo, ele vai se tornar um material magnético permanente, né. Ele vai perdendo ao longo de um tempo, mas demora-se muito tempo. Mas isso depende do período que você aplicou. Então, tem alguns estudos, né, principalmente as empresas que trabalham fazendo aí, né, os ímãs, elas têm um período exato aí para fazer o magnetismo. Então, essa é a questão dos domínios magnéticos, quando vocês ouvirem, né, é ordenar as moléculas internas aí do material. E aqui nós podemos observar o campo magnético,
que é gerado aí em cada elemento magnético, né? Então percebemos aqui o movimento circular do fluxo, né, das linhas de força. E percebemos aqui também uma fórmula muito usada aí, que é a fórmula do fluxo magnético em Weber. Então Weber ou Tesla, né, seria a unidade de medida desse fluxo. A gente pega o B aqui, que significa densidade do fluxo, vezes a área. Então esse fluxo nada mais é do que a quantidade de linhas, né, essas linhas aqui que a gente tem, em uma determinada área. Então se eu tenho um campo magnético mais intenso, essas linhas de fluxo serão muitas, né? Então vai acontecer o quê? Devido à densidade multiplicado pela área, a gente vai ter uma quantidade de fluxo magnético. Então eu posso ter mais ou menos, vai depender, lógico, da característica do ímã, né? Se a gente vai ter um ímã mais intenso ou não. Tem um ímã que é um material de neodímio, né? Que quando ele é imantado, magnetizado, ele cria um campo muito intenso, né? Ele fica muito próximo, só que ele é muito forte, né? Você consegue atrair de uma forma intensa ali o material. Então vocês podem pesquisar depois aí os ímãs formados por neodímio, né? Eles são os ímãs aí bem atrativos, né? Então essa seria a questão aí do campo e a fórmula, ok? Aí aqui do lado nós temos algo interessante, né? Que todos devem ter estudado aí já na parte de geografia, muitas vezes estuda, né? E nós temos a Terra. A Terra é um grande ímã, né? Foi percebido isso nos estudos, onde a gente tem um sul magnético e um norte geográfico. Temos um norte magnético e um sul geográfico. Então, quando a gente pega uma bússola e aponta, o norte da bússola, na verdade, ele está apontando para o sul magnético da Terra. Entretanto, ele está dizendo que ali realmente é o norte geográfico. Então, essa é a grande característica de como a bússola funciona, né? Ela nada mais é do que um ímã, onde ela tem norte e sul. Então, como a Terra é um grande ímã, nós temos de um lado sul e outro magnético. Então, o lado norte da bússola vai apontar para o sul magnético e automaticamente o norte geográfico vai ser dito. Então, quando a gente mede com a bússola, a gente está vendo o norte e sul geográfico da Terra, né? Que foi analisado aí com, né, a geografia em si. E lógico, a característica magnética permite, né, com que a gente tenha essa medição clara, né? Então, quando a gente tiver uma bússola, o que acontece é isso. Aqui nós podemos perceber as linhas de forças, né, que cada tipo de ímã pode formar. Então, percebam bem aí, ó, o ímã tipo ferradura, somente uma barra, né? Então, vocês podem perceber que é sempre circular, né, as linhas de força. Tem uma forma da gente perceber isso, se a gente pegar uma folha de sulfite, colocar ali malhas de ferro em cima, pó de ferro, né, nada mais é que isso, e colocar um ímã por baixo, a gente consegue perceber essas linhas de força exatamente circulares assim. Então, até esse ponto aqui, a gente falou um pouco sobre, né, o magnetismo. E agora vamos dar a introdução ao eletromagnetismo. O eletromagnetismo nada mais é do que eu ter magnetismo a partir da eletricidade. Ou, ao contrário, também posso ter, né? Eu posso ter através de um campo magnético, também posso ter eletricidade. Então, o eletromagnetismo trabalha nesses dois viés, né? O principal, lógico, a partir da eletricidade, eu tenho o magnetismo. Então, nós podemos observar aqui eletromagnetismo. Toda vez que um condutor elétrico for percorrido por um fluxo de corrente elétrica, nele surgirá um campo denominado eletromagnético. Quando a gente fala de corrente elétrica, né, vocês vão ter um estudo mais apurado da corrente nas aulas de eletricidade básica. Entretanto, essas aulas estão interligadas. Então, percebemos aqui esse I significa corrente elétrica, vai circular uma corrente elétrica nesse condutor e ao redor circular vai gerar um campo magnético de
pequena, média ou alta intensidade, né? Depende muito da corrente elétrica circulante. Então, esse é o princípio do eletromagnetismo. Existia um rapaz chamado Ørsted, né, um estudioso aí da física, da eletrônica, né, da eletricidade, e ele fez um experimento para perceber, né, essa transformação, né, onde ele aplicou aqui, ó, se a gente perceber, a gente tem uma lâmpada apagada, lâmpada acesa, né? Ele colocou uma bússola próximo dos condutores elétricos e energizou. Na hora que ele energizou, circulou uma corrente, né? Essa corrente para acender a lâmpada, e à medida que a corrente circula, gera-se um pequeno campo aqui ao redor dos condutores. Este é o eletromagnetismo, ou seja, a partir da eletricidade, corrente elétrica, ao redor, né, do condutor eu tenho um campo magnético. E aí a bússola ela moveu. Por que ela move? Né? Porque ali existe um campo magnético. Então ela foi até a sua atratividade, que seria o norte com o sul. Né? Então é isso, ele fez um experimento. Esse é o experimento de Ørsted, muito conhecido aí, né, no meio elétrico, onde ele aplicou corrente elétrica e obteve campo magnético. Então, esse é o princípio aí do eletromagnetismo. Eletromagnetismo, aqui nós temos, né, a maneira da gente interpretar o campo magnético. Então, perceba aqui, ó, eu tenho a corrente elétrica e ao redor eu tenho o campo. Entretanto, existe uma forma da gente compreender isso melhor, que eles chamam de regra da mão direita. A gente posiciona a mão ao redor do condutor. A direção do polegar indica a corrente elétrica circulando. E a direção dos dedos, né, do indicador ao menor, ele determina o quê? A posição do campo, do fluxo magnético. Então, o fluxo magnético está aqui ao redor, existe esse campo. E a corrente elétrica está circulando nesta direção. Então, existe uma regrinha aí para a gente saber, né? Às vezes alguém pergunta, onde que estão as linhas de força, aonde que está a corrente elétrica, qual que é o sentido, né? A gente posiciona a mão e conseguimos compreender. Tem uma outra aqui, regra do saca-rolha. Nada mais é do que aonde entra aqui o saca-rolha, ele está determinando o sentido da corrente, né? Corrente circulando, e o movimento de giro da mão significa o campo magnético. Então é um meio aí da gente identificar, né, corrente em relação ao campo. Então temos aí, aqui podemos observar a intensidade do campo em relação ao fluxo de corrente. Nada mais é do que algo proporcional. Então eu tenho um condutor, tenho a corrente elétrica circulando, aqui eu tenho uma corrente pequena, campo magnético fraco. À medida que eu aumento a corrente elétrica nesse condutor, aí aumenta o campo magnético, ele fica mais intenso, perceba que ele tem mais linhas de força, né? Então é proporcional. Aumentei corrente elétrica, tem um aumento aí do nosso campo magnético. Se a gente perceber algumas redes, né, elétricas aí que trabalham com tensão e correntes altas, ao redor ali a gente tem um campo magnético intenso, né? Que para algumas pessoas pode até fazer um pouco mal aí a questão do campo magnético. Então, pessoas que trabalham às vezes em linhas de telecomunicações ou nessas redes com tensões elevadas e correntes altas, eles têm um período de tempo para ficar próximo ali, porque o campo magnético intenso não é tão interessante aí para o humano, né? Então aqui a gente fala que se por outro lado você tiver um fio enrolado, formar-se-á uma espira e o campo ficará mais intenso. Ou seja, à medida que a gente enrolar este condutor, formar uma espira, né? Isso aqui é uma espira, uma bobina também dita, ou até um solenoide, a gente vai aumentar o campo magnético ao redor. Então, se ele for só um cabo direto, um determinado campo. Se eu enrolar, eu crio aqui um campo mais intenso. E tudo aqui é o que? Eletricidade que vai gerar um campo magnético. Esse é o eletromagnetismo. Então, podemos perceber aqui também é uma espira,
Só que aqui ele está comentando sobre os polos, né? Os polos nada mais é do que igual um ímã comum. Então gera-se o norte e gera-se o sul, né? Então a gente percebe aqui o sul indo por norte, né? Então, e o norte retornando para o sul, né? Então existe essa circulação de corrente elétrica, né? Em um sentido e o campo magnético no sentido, né? Vamos dizer assim, igual, né? Então a gente tem sentido da corrente, sentido do campo. Sentido da corrente, sentido do campo, né? Então está existindo a mesma polaridade de um ímã comum, de um ímã natural. Aqui nós percebemos o que? A influência de uma espira em um campo eletromagnético ou magnético. Então, aqui eu posso ter uma espira e essa espira ela vai formar, né, vai gerar eletricidade. Eu tenho aqui dois ímãs, né, ou basicamente um só, com norte e sul, e eu tenho uma espira, né, enrolada aqui. À medida que eu aplico essa espira dentro desse campo magnético, eu gero eletricidade. Perceba que aqui eu estou falando ao contrário agora, né? Primeiro eu estava falando sobre aplicar corrente elétrica e gerar o campo. Agora aqui eu tenho o campo magnético e estou gerando aqui uma corrente elétrica. Isso daqui é o princípio, né, do que a gente poderia falar, né? Vamos falar adiante sobre o gerador. É o princípio ali, o campo magnético vai gerar eletricidade. E aqui o que a gente percebe? Que onde a gente tem uma espira, um fio enrolado basicamente, né? Se eu aumentar essa espira, o número de espiras, eu também aumento a intensidade do campo magnético. Perceba que eu tenho uma quantidade de espiras. À medida que eu aumento essas espiras, ele aumenta a intensidade do campo magnético. Perceba que as linhas de força aqui, elas aumentam de intensidade. Então, qual é a proporcionalidade? Se eu aumentar a corrente nas bobinas, vai aumentar o campo magnético. Se eu aumentar o número de espiras, vai aumentar também a intensidade do campo. Então, tudo é proporcional quando a gente fala em eletromagnetismo, a corrente em relação ao campo magnético. E vice-versa, se eu tiver um campo magnético maior, eu posso também ter correntes elétricas geradas maiores. E outra coisa que influencia também, né, nas questões aí do aumento do campo é o núcleo. Se a gente pegar uma espira, aqui ela está sem núcleo, né, ou seja, não tem nada interno a ela. Se eu aplicar o núcleo, esse núcleo normalmente de ferro, pode ser o de ferro seria o melhor, né? Se a gente pegar aqui, ó, existem alguns materiais que a gente pode colocar como núcleo, né? São eles diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Os diamagnéticos não são tão bons, né? Então a gente percebe aí que o ouro, a prata e o cobre são bons para outras situações, mas não são bons aí para criar a questão do núcleo, né? E após a gente tem os paramagnéticos, são alumínio e platina, já é um pouco melhor, são materiais de médio aí que conseguem aumentar um pouquinho mais o campo. Mas os melhores são os ferros magnéticos, ferro puro, aço, níquel. Então se a gente colocar aqui, ó, perceba que é um núcleo de ferro, e aí ele aumenta bem as linhas, né, de campo. Os outros são usados também, né, mas não são muito comuns aí para essa aplicação. Os núcleos normalmente está principalmente, né, nos transformadores. Transformador a gente tem que concentrar um campo magnético maior. Quando a gente estiver estudando, vocês vão perceber. E é usado muito os núcleos, né? Então, a importância do núcleo de ferro, né? Ele vai agrupar melhor, né? Ele vai segurar melhor essas linhas de campo. Essa é a importância aí do núcleo. Então, essa é a influência dele também numa espira, né? Aqui nós podemos observar uma foto onde está ocorrendo um processo de indução magnética. Essa indução nada mais é do que eu induzir, né, o magnetismo em um material. Então tem um ímã e a pessoa está movendo, gerando esse movimento de fluxo, e aí acaba gerando uma indução magnética. Esse material aqui acaba recebendo um magnetismo.
Entretanto, não vai permanecer por muito tempo, né? A não ser que esse campo fique aplicado a esse material por um longo tempo aí. Eu poderia criar um ímã, mas aqui é só um processo de indução, né? Ou seja, os materiais não têm contato, mas eu aproximo, ele acaba induzindo um campo magnético no outro material. Isso vai ser interessante porque a gente vai estudar a geração, né, da corrente elétrica através do ímã. Então eu tenho um campo magnético, aqui a gente pode perceber, ó, um ímã norte e sul. Eu vou passar ele no centro, né, dessa bobina, dessa espira, e ela vai gerar o quê? Uma corrente elétrica. Mas eu não só coloco e paro, né? Eu fico movimentando. Então eu coloco, tiro aqui, aí eu tenho o quê? A movimentação de corrente elétrica nesta espira. Esse é o princípio de um gerador. E quem compreendeu esse processo de indução foi, né, o sobrenome dele era Lenz, então foi uma outra pessoa aí que fez um estudo, né, aplicado sobre o processo de indução com um ímã. Então, ou seja, ele percebeu que se eu pegar um ímã e aplicar próximo de um condutor, ele induz, né, um campo magnético e esse campo magnético pode vir a gerar uma corrente elétrica. Esse seria um princípio aí dos nossos geradores, a aplicação, a gerador. Então percebam que eu tenho um ímã, um campo magnético, tenho uma espira. À medida que eu aplico essa espira dentro desse campo magnético, permite com que gere uma corrente elétrica. Só que não é só aplicar a espira, é mover ela, né? Perceba que aqui a espira está movimentando e aí eu estou tendo uma geração de corrente elétrica, né? Essa forma de onda, essa senoide, que a gente usa muito nas questões aí para explicar tensão e corrente, vocês vão entender melhor adiante aí. Então, ou seja, à medida que vai girando, né, essa espira, através do campo magnético eu tenho aqui a geração de corrente elétrica aqui. Então aqui eu tenho um galvanômetro, né, e ele está fazendo a medição dessa pequena corrente aqui, porque é um gerador elementar aqui o nosso exemplo. Então, essa é uma das aplicações mais usuais aí, né, do eletromagnetismo, uma das aplicações aí, né, onde a gente tem o nosso gerador elementar. Entretanto, esse gerador eu preciso mover ele, né? Então, com que eu posso mover? Hoje a gente tem os geradores aí numa hidrelétrica, os geradores são movimentados através de água. Então, esse ponto aqui, ele tem que ser movimentado. Então, poderia ter a força da água, a força do vento, a força de um vapor, né, que é criado nas usinas termoelétricas, né, onde ele cria uma pressão e também movimenta a turbina, né, dos geradores. Então, todas as formas de conversão de energia, né, elas vão movimentar um gerador. E esse gerador é o que vai gerar a nossa energia elétrica. E lógico, na maioria deles vai ter, lógico, um campo magnético aqui, né? E esse campo magnético flui na espira e gera corrente elétrica e assim a tensão também, propriamente dita. Então essa é uma aplicação. A segunda aplicação é o nosso motor elétrico, que faz o que? O gerador girou ao redor de um campo magnético, ele gera corrente elétrica. Aqui não, aqui ó, fios que ligam o motor a um gerador. Então eu vou aplicar uma corrente elétrica nesse rotor. Esse rotor vai gerar um campo elétrico, né? Aqui a gente não percebe, mas é um rotor que teria espiras, né? Várias espiras aqui, as espiras é onde eu circularia a corrente elétrica nele. Se eu circular corrente elétrica aqui, eu vou ter a geração de campo magnético. Então, vamos supor que eu tenho aqui o norte deste lado e o sul aqui. Aí eu tenho um ímã ao redor. Esse ímã aqui, sul com sul, ele vai acontecer o quê? Uma repulsão. Ele vai tender esse ponto, encontrar com esse. Aí vai repulsar e o motor vai girar. E aí vocês podem perceber que tem aqui anel, escova. Isso aqui muitas vezes é dito como comutador. À medida que a corrente elétrica ela circula em um sentido, aí gera norte e sul. À medida que eu giro, essa corrente elétrica ela passa a circular no outro sentido.
Aí onde estava o sul aqui, o sul vem para o norte estava aqui. Aí ele foi ao encontro do sul. O sul estava aqui, foi ao encontro do norte. Então onde está sul aqui, com a medida que inverteu esse comutador, né, que é dito, aí o norte vem para cá e o sul vai para lá. Aí ele fica nessa troca e automaticamente o motor fica repulsando, né? Então ele repulsa a todo momento. E esses dois são responsáveis por fazer essa troca. Isso no motor de corrente contínua. Se a gente falar de um motor de corrente alternada, eu não precisaria ter esse comutador, né? Vocês vão aprender nas aulas de eletricidade básica, em conjunto com as de máquinas, a questão da corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Então, quando a gente fala em corrente elétrica contínua em um motor, eu preciso ter o comutador, que é para trocar, né, o sentido da corrente e automaticamente ele troca o sentido do campo que é gerado para criar essa atração e repulsão. Ele atrai e repulsa, aí o motor gira, entra em movimento. Esse é o princípio aí de um motor elétrico usando, né, o eletromagnetismo aplicado. Outra aplicação que nós podemos ver aqui são as solenoides e bobinas. Aqui ao lado, nós temos uma aplicação bem interessante que é o eletroímã. Aqui tem uma pilha, aí vai fluir uma corrente elétrica nessa espira, vai gerar um campo magnético e aqui eu tenho o núcleo. Esse núcleo vai ficar todo magnetizado. Se eu aproximar isso aqui desse clips, ele vai atrair, né? Porque esse núcleo gerou um eletroímã. Isso daí vocês podem fazer em casa, né? É algo bem simples, né? Vocês podem pegar um prego e envolver com um cabo, mas esse cabo aqui normalmente precisa ser comprado, aí o melhor é que seja um cabo esmaltado, né? Que a gente fala, um fio de cobre nu, né? Mas aí ele é todo resinado ali e ele tem uma questão de gerar um campo elétrico em conjunto, aí um campo magnético maior, né? E melhor. Se fizer com cabo simples, normalmente você não vai ter um campo magnético bem interessante aí. Então vocês podem fazer em casa isso aqui, né? Vocês encontram aí até na internet vários vídeos de como fazer. E isso é uma aplicação bem interessante aí sobre o eletromagnetismo. Aqui ao lado nós temos uma outra aplicação que é usada nas campainhas. A gente tem o eletroímã, que é esse daqui, ele vem para cá. Então, ó, aqui eu vou ter corrente elétrica circulando. À medida que eu fechar esse contato, vai circular uma corrente elétrica aqui. Esta haste aqui, né, esse núcleo, vai ser magnetizado, vai atrair este ponto. À medida que atrai aqui, ó, ele vai movimentar um ponto aqui que vai bater na campainha. Essa é aquelas campainhas manuais, né, antigas aí. Então ele vai bater na campainha. Só que à medida que ele movimentar aqui, ele vai desligar o eletroímã. Perceba que a corrente elétrica flui aqui, ó. Aí à medida que ele movimenta, ele corta a corrente elétrica. Aí ele só movimenta para bater na campainha. Deu a batida, ele retorna, né? Porque foi desligado o campo elétrico. Essa própria haste serve para desligar o campo elétrico, né, e automaticamente o campo magnético. Aí ele retorna, gera corrente elétrica de novo, passou por ele, aí atraiu aqui, bate novamente. Então a campainha fica nesse processo de atração e repulsão aqui do ímã, né, e automaticamente ela vai fazendo o som. Essa é uma aplicação aí usando eletroímã, né? Então aqui a gente percebe essa aplicação. E solenoide, quando a gente fala de solenoide, nada mais é do que uma bobina, uma espira, né, enrolada assim, a gente também chama de solenoides. Então, essa é uma outra aplicação aí que a gente conhece. Então, essas são as aplicações aí que, né, nós queremos mostrar para vocês. E adiante aqui tem um questionário, né? Lógico. Então, a gente falou um pouco aí sobre o magnetismo e eletromagnetismo. Foi um comentário, né, dos fundamentos principais, alguns exemplos, né, sobre principalmente o eletromagnetismo, aonde vai ser importante porque a gente vai aprender principalmente sobre as máquinas elétricas estáticas e rotativas. Então, foi dado exemplo para vocês aí, né, de um gerador que nada mais é do que uma máquina rotativa, né? Ele movimenta ali e gera a eletricidade.
foi dado um exemplo do motor, que também é uma máquina rotativa, né? Que ela gera eletricidade através de... você tem um campo magnético e você tem a movimentação. Então ela converte energia elétrica em energia mecânica. O gerador converte energia mecânica em energia elétrica. Então, gerador e motor estão interligados, eles trabalham um ao contrário do outro. Aí vocês viram ali o conceito de um solenoide que gera um campo magnético, mas é um campo magnético basicamente estático ali no núcleo, né? E o movimento é através da atração e repulsão. Esse solenoide a gente poderia até, né, mais para frente, aí quando a gente falar de transformador, que é uma máquina estática aí que vocês vão aprender, vocês vão entender melhor esse conceito ali da bobina, né, onde a gente tem o núcleo. E é de forma estática porque a gente não vai ter o contato, né? Então, quando vocês ouvirem falar do transformador, vai ser mais a questão da indução eletromagnética que vai trabalhar aí no princípio. Então, essa foi a aula de hoje. Foi passado alguns conceitos aí para vocês de magnetismo e eletromagnetismo. Aqui nós temos um questionário aí de 10 questões, né? Onde vocês, através desse estudo, conseguem responder. Algumas coisas que não conseguirem, pesquisem na internet, verifiquem, né, a possibilidade de fontes, se realmente, né, são fontes boas aí de informação. Perguntem aos seus professores, né? Lógico, tirem as dúvidas quanto necessário. E essas perguntas vocês podem, né, depois fazer no caderno, passar para os professores, né, responder de forma correta aí. E passam através de e-mail, através dos outros canais aí, né, que serão disponibilizados para vocês. Então, bons estudos e até a próxima aula.